Vamos nessa! Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. A gente vai falar da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada 2025, com a 9ª rodada praticamente encerrada. Tivemos jogos aí na sexta-feira, no sábado, no domingo, segunda-feira com 3 partidas e na terça-feira para fechar tem um jogo envolvendo o América Mineiro contra o Atlético Goianiense. Você vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e não deixe de participar com a gente comentando sobre a Série B do Brasileirão, com a 9ª rodada praticamente encerrada, faltando um jogo só. Rodada iniciada na sexta-feira no Serrinha, o Goiás fez 2-0 para cima da Ferroviária, a 4ª vitória do Goiás nas últimas 5 rodadas. O Goiás, com os resultados dessa 9ª rodada, não só garante a liderança ao fim dessa 9ª rodada, como também ao fim da 10ª, porque consegue abrir 3 pontos e ainda 2 vitórias de diferença, e a gente vai ver isso na classificação já. Goiás aí emendando uma sequência de liderança de 4 rodadas seguidas. Na Liga Arena, o Atlético Paranaense venceu o Atlético de São João del Rei por 1-0 com gol do Renan Peixoto. O Atlético estava 4 jogos sem vitória na Série B, só tinha feito 1 ponto dos 12 últimos disputados, né? E agora consegue vencer, dar uma subidinha e uma respirada no campeonato. O Atlético está lá na parte de baixo. No estádio Mangueirão, Remo e Volta Redonda empataram por 1-1. Bom pro Voltaço aí, um empate fora. O Remo continua invicto no campeonato, agora 4 vitórias e 5 empates. Perdeu um pouquinho de vista o Goiás, vai ter que remar um pouquinho para tentar atingir a liderança, mas está dentro do G4, é o único invicto da Série B do campeonato. E o Volta Redonda está 4 jogos sem perder, né? Indo mal no campeonato, mas vai até que numa sequência mais competitiva agora. No sábado, na ressacada, o Avaí venceu a Chapecoense por 2-1 com gol na reta final, marcado pelo Igor. E chegou a voltar ao G4, acabou sendo desalojado com a continuidade da rodada. No domingo, o Novo Horizontino venceu o Paysandu por 3-1, mais uma vitória do Tigre, que sobe na tabela, agora está lá bem perto do G4 mesmo. Segunda vitória seguida, aliás, e o Paysandu segue sem vencer, o único time sem ganhar no campeonato. Isso porque o Amazonas ganhou pela primeira vez no Carlos Amit, também no domingo, 2-0 para cima do Operário, encerrando a sequência de 3 vitórias seguidas do Fantasma. O Amazonas ganhando pela primeira vez no campeonato e conseguindo sair da zona do rebaixamento. Quem entrou na zona pela primeira vez foi o Criciúma. Nessa segunda-feira acabou derrotado pelo Coritiba, jogando em casa lá no Heriberto Rios. O Coritiba agora é o mais novo integrante do G4, chegou a frequentar o grupo dos 4 melhores ali na 5ª rodada e agora, 4 rodadas depois, consegue voltar ao G4 e na 3ª colocação, hein? Conseguiu ultrapassar o Vila Nova, que perdeu na Arena Pantanal para o Cuiabá por 1-0. Vila Nova fecha o G4 na 4ª posição. E no estádio Santa Cruz, o Botafogo conseguiu vencer o CRB por 2-1, vinha de 2 pancadas seguidas, né? Tomou 3-0 pro Atlético, tomou 2 vezes, dois resultados, 2 derrotas de 3-0, e no estádio Santa Cruz agora consegue voltar a vencer 2-1 para cima do Galo da Pajuçara. O Galo acabou saindo, né, do G4, tinha fechado a rodada anterior em 4º lugar e agora acaba caindo na tabela. E na terça-feira, para fechar a rodada, a gente vai ter no Estádio Independência 2 times aí do meio da tabela, América Mineiro contra Atlético Goianiense a partir das 7h30 da noite. A classificação vai pintar na tela, a gente já tá vendo aí o Goiás liderando com 20 pontos e reparem bem que ele abre 3 pontos na liderança e de quebra 2 vitórias de vantagem em relação ao vice-líder que é o Remo, ou seja, o Goiás já tem garantida a liderança nessa 9ª rodada, ninguém alcança mais. E também na 10ª rodada. Ele não vai sair da liderança ao fim da rodada 10 também. Então já garante 4 rodadas de liderança consecutivas o Esmeraldino. Segundo colocado, o Remo com 17 pontos. Empatou na rodada com o Volta Redonda, dá para considerar um tropeço. O Remo era favorito para o jogo. E aí perde um pouquinho de vista o Goiás, mas está próximo, né? Razoavelmente próximo, são só 3 pontos. E lá na rodada número 11 ele ainda pode buscar para quem sabe ser líder, né? Terceiro, o Coritiba, 16, venceu pela segunda vez seguida. Coritiba que inclusive tem a melhor defesa do campeonato junto com o Goiás, só sofreu 5 gols. O Coritiba vencendo de novo, dessa vez fora de casa o Criciúma, aproveitando aí para entrar no G4. O Coritiba que tinha frequentado o grupo dos 4 melhores lá na 5ª rodada e agora volta de novo na 9ª. Quarto, Vila Nova, 16, perde pro Coxa no saldo. Coxa tem saldo 3, o Vila saldo 2. Então fechando o G4 aí com Goiás, Remo, Coritiba e Vila Nova. Quinto posto é do Avaí, 16 pontos com uma vitória a menos do que Coritiba e Vila Nova. O Avaí que chegou a entrar no G4 quando venceu o seu jogo no sábado, né? Conseguindo ali entrar no grupo dos melhores,
conseguiu vencer a Chapecoense, mas acabou com o resultado do Coritiba nessa segunda-feira, vitória contra o Criciúma, acabou saindo do G4, mas agora bem melhor posicionado. O Avaí que vinha de 3 jogos sem vencer, né? Sexto lugar o Novo Horizontino, 2 vitórias seguidas, 16 pontos, tem saldo 5, 1 a menos que o Avaí. Sétimo lugar o Cuiabá, voltando a vencer depois de 2 derrotas seguidas, chega a 15 pontos. Oitavo o CRB, que foi quarto na rodada anterior, né? Fechou a rodada 8 no quarto lugar e agora, ao fim dessa rodada 9, vai terminar na 8ª colocação. Nono, a Chapecoense, 13 pontos, acabou perdendo aí no confronto direto contra o Avaí na rodada, tem 13 pontos com 4 vitórias e 1 no saldo, 1 a mais do que o Operário, que vinha de 3 vitórias seguidas e acabou caindo bastante na tabela, né? O Operário era sexto, fechou a rodada anterior em sexto e agora tá no... Tinha fechado em quinto, na verdade, agora caiu 5 posições, tá no 10º posto. 11º lugar, o Atlético Paranaense também está com 13 pontos, com 4 vitórias, saldo menos 1 a menos aí que o Operário. O Atlético que vinha de 4 jogos sem vencer, tinha feito 1 ponto nos 12 anteriores, nos 12 disputados, e agora finalmente consegue uma vitória jogando em casa contra o Atlético de São João del Rei. O Atlético agora só a 3 pontos do G4, né? E esse aí é o grande detalhe. Do quarto pro 11º, só 3 pontos de diferença, então tá todo mundo na batalha e esse é o barato da Série B, ano após ano, sempre muito parelha. 12º lugar, o Atlético Goianiense tá com 11 pontos, 2 vitórias apenas. O Atlético Goianiense, junto com o Remo e com a Ferroviária, são os times que mais empataram no campeonato, 5 vezes em 9 rodadas. 13º tá a Locomotiva aí também, 11 pontos, saldo 0. 14º lugar, o América, 10 pontos. O América joga na rodada. Aliás, temos na terça-feira América e Atlético Goianiense. O América, em caso de vitória, pode ficar ali de 9º a 12º. O Atlético Goianiense, em caso de vitória, vai ser o 9º colocado. Se der empate, eles não saem das suas posições, né? 15º, Botafogo de Ribeirão Preto, 8, voltando a vencer, venceu por 2-1 o CRB nessa rodada, aproveitou para sair da zona do rebaixamento. 16º, Volta Redonda, 7 pontos, com uma vitória, saldo menos 3, zona de rebaixamento aberta pelo Amazonas, 7 pontos, saldo menos 4. 18º, o Atlético de São João del Rei, tem 6 pontos. 19º, Criciúma, 6 pontos, perdeu 3 posições, agora é o penúltimo. E lanterna do campeonato é o Paysandu com 4 pontos, ele tem 4 empates e 5 derrotas, é o único time a não vencer nenhum jogo no Campeonato Brasileiro da Série B dessa temporada. Então a zona de rebaixamento da rodada 9 tem Amazonas, Atlético, Criciúma e Paysandu. Vamos aos principais artilheiros da Série B. O maior goleador é Pedro Rocha, do Remo, ele tem 6 gols. Com 5 gols, fez um hat-trick na rodada, o Natan Fogaça, do Novo Horizontino. 4 gols para o Carlão, da Ferroviária. Renan Peixoto, do Atlético Paranaense, tem 4 gols. E para fechar a lista, o Alexandre Jesus, do Botafogo de Ribeirão Preto, também 4. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, com a 9ª rodada praticamente encerrada. Por aqui a gente vai acompanhar tudo até novembro, as 38 rodadas que vem na sequência. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço.